Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta por aqui no nosso programa, aqui na ZS TV, para destacar sempre assuntos em evidência, né? E hoje vamos falar sobre um assunto que vem nos últimos dias muito discutido, até porque o mundo para quando se fala em Estados Unidos, e principalmente quando se trata da política, né, dos Estados Unidos. E tivemos aí nesta semana a posse do presidente Donald Trump, né, que assume pela segunda vez aí a presidência dos Estados Unidos. E para nós debater os reflexos de tudo isto na política, na parte jurídica, na parte econômica também, nosso convidado que está aqui conosco hoje é o Dr. Luiz Fernando Arbo, né, advogado, que nosso convidado para debater esse assunto, até porque ele sempre tem muito conhecimento nessa parte ligada à política, à economia, à parte jurídica, enfim. Seja bem-vindo, prazer receber aqui mais uma vez no nosso programa. Luiz Fernando Arbo, tudo bem? Boa tarde, Zalmir. Muito bem, muito feliz de estar aqui novamente. Uma conversa que eu diria uma conversa franca, direta, né? E a conversa mais franca vai ser daqui uns dias mesmo, né, doutor Luiz Fernando, porque nós vamos ter o nosso programa Conversa Franca, vamos começar em fevereiro mesmo, e o senhor vai ser um dos nossos convidados como debatedor também, com frequência vai estar aqui conosco, e aí sim vai ser a Conversa Franca mesmo, o nome do programa, mas hoje já estamos fazendo essa Conversa Franca para debater esse tema aí, né, doutor Luiz Fernando? E com muita honra participarei, Zalmir. Bom, a temática, indo direto ao ponto, a gente tem uma objetividade aí como ponto fulcral, né? A temática da posse, da reeleição do Donald Trump é o que mais se comenta em todas as redes sociais, né? E com esses reflexos já comentados à sociedade em todos os campos, político, econômico e social. Eu tenho minhas análises particulares e creio que é dentro dessas análises que o amigo quer me questionar. Estou à disposição, Zalmir, do que tu queira. Bom, vamos começar. Como eu disse, são vários pontos, né, que envolvem questão política, questão econômica, jurídica, enfim, dentro de tudo que pode refletir para nosso país com relação aí aos Estados Unidos, o governo do presidente Donald Trump. Começando na parte política, que reflexos o senhor entende que possam ter, né, levando esta parte conservadora, de direita, enfim, até que nós tivemos também presença aí de deputados e parlamentares ligados à parte de direita que participaram da posse lá nos Estados Unidos. O que pode refletir para a política brasileira tudo isso, doutor? O reflexo é evidentemente que ele virá, né, de uma forma talvez na grandeza do que propõem os discursos dos defensores da direita, ou talvez ela seja uma conversa que, por uma questão de pragmatismo que o Trump queira adotar, não seja desta envergadura que se diz, né? Mas eu fiz algumas anotações aqui óbvias, né, que eu posso ler para vocês, para enquadrar primeiro, vamos classificar dentro de um contexto essa eleição, esse retorno do Donald Trump ao poder. E diria o seguinte, um presidente que já começa no primeiro dia com uma série de medidas polêmicas, certamente ele já está se voltando para uma forma agressiva de administração, né? Retirada do Acordo de Paris, fora da Organização Mundial de Saúde, taxações e protecionismos, vários, né? Ameaças contra a Groenlândia, anexação, Canal do Panamá, taxação de produtos chineses e uma série de outras situações que dá para se traduzir numa Guerra Fria 2.0 contra o poderoso país da China, né? Que significa uma ameaça, principalmente na América Latina, ao poderio americano. Bom, o Trump está dentro daquilo, eu costumo dizer que é uma epopeia política, dá para classificar assim, dentro de um populismo que se gestou naquilo que eu já denominei de várias formas como uma circularidade, um ciclo da política. À medida que a política cria uma série de pessoas descontentes, que a economia gera um descontentamento,
aquele que virá um Antônio Conselheiro, vamos pegar assim, uma questão do Brasil, né, que representa aquela mazela que promete ao povo soluções, ele acaba sendo um líder que se forma. E o Trump se formou em vários pontos como líder maior. Por exemplo, o Biden tinha a inflação, que estava prejudicando e castigando os Estados Unidos. O Trump promete solucionar isso. A guerra na Ucrânia, problema lá de Israel, na guerra contra os que eles denominam de terroristas. E essa questão toda, dentro da promessa de equacionamento dessas questões por um líder maior, conquistou o eleitorado e uma série de outras questões também que demandaria tempo de falar. Bom, esse líder se destaca, ele vence as eleições dentro dessa proposta radical, tá? E agora ele vai implementar essa radicalidade que ele prometeu, né? Olha que interessante, não é uma promessa de campanha simplesmente, uma afirmação, um cumprimento dessa promessa de campanha. Então aqueles que acham um absurdo a tomada de medidas têm que entender que já é uma promessa lá de campanha do passado e do histórico dele. Então eu vejo, na minha interpretação, e aqui não é defendendo esquerda ou direita, eu vejo com muita preocupação uma série de medidas que podem se impactar, entrando nessa questão da tua resposta, na economia brasileira. Em vários aspectos, taxação de soja, o domínio americano em vários aspectos da produção, exigências várias. Isso são questões que ninguém, se tu pesquisar, nenhum grande articulista ou pensador, né, do campo da ciência política ainda sabe definir o que realmente vai ocorrer. Se realmente vai cumprir promessa de campanha ou se isso não passa de uma galhofa, de uma forma de contentar os seus eleitores e dali a pouco entrar no jogo, se justificando que o pragmatismo é a melhor forma de governar. Até entre os pontos que você citou, nas próprias manifestações, né, ele colocou em uma ocasião que o Brasil depende mais dos Estados Unidos que os Estados Unidos do Brasil. Com certeza isto é um ponto real, mas desta forma, quer dizer, ele pode impor situações que não teriam um reflexo tão positivo aqui no Brasil, como você citou, né, Fernando? Exatamente. E esse contexto do Brasil, dos Estados Unidos, o Brasil depende mais, evidentemente. Acho que todos os países, na cabeça do Trump e na cabeça da arquitetura toda, abstrata do seu plano de governo, há pesquisadores e há filósofos e até estudiosos que dizem que é um novo imperialismo. Você veja que os Estados Unidos foi à frente no século XVIII, XIX, ali depois da Revolução, passando da Inglaterra, Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começou a liderar o mundo, né? Então tinha aquela Guerra Fria versus a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje é propriamente a Rússia. Diríamos que é uma nova formatação, uma nova forma, um voltar-se para um imperialismo camuflado de nacionalismo, na medida em que ele diz que há que se proteger primeiro os americanos, deportando pessoas, mandando famílias de imigrantes embora. Baixou agora um decreto que é para prender e deportar. Eu não estou avaliando aqui, sob o ponto de vista ideológico. É uma questão que vai causar uma série de problemas, certamente. O que demonstra que o Trump e o povo, a maioria que votou nele, quer primeiro os Estados Unidos. Os Estados Unidos voltado para o seu povo e nada mais. Evidentemente que isso vai resultar numa série de problemas. Por exemplo, a União Europeia já se reuniu, quer se transformar em certos aspectos num contraponto. O Olaf Scholz, aquele da Alemanha, o presidente francês também manifestando nesse sentido. Então vai ter uma série de problemas para se implementar realmente essa teoria até então, ou a implementação efetiva desses decretos aí e de todas essas medidas do trumpismo. Certo. Agora, falando de outro personagem ligado ao Trump, que é o Elon Musk, né? 2 pontos. Primeiro, até bastante questionado, principalmente pelo lado mais ligado à esquerda no Brasil, que é com relação aos gestos que ele teve lá no momento da posse do Trump também. E outra, no ponto de vista político e jurídico também com o Brasil, que é com relação
ao ministro Alexandre de Moraes, que já teve problema com relação ao Starlink, enfim, todo com X, aliás, né, naquela oportunidade. E aí, agora, ele sendo um dos aliados ao Trump, o que isso pode representar também, tanto no ponto de vista político quanto também jurídico, Fernando? Na minha visão, isso vai se traduzir numa pressão que, enquanto tem um outro grupo no poder, que no caso nós temos o presidente Lula e um Supremo Tribunal Federal constitucionalmente constituído, eu não vejo nenhuma influência além dessa pirotecnia, dessa gritaria em redes sociais. Isso não vai ter uma eficácia, porque são soberanias distintas, países distintos, vai ficar neste plano. Tanto é que o Supremo Tribunal já deu mostras bem claras de que não tem medo de ninguém no cumprimento e na interpretação da Constituição Federal. Haja vista a prisão de generais, e Alexandre de Moraes, com toda essa questão de criou o inquérito, julgou o inquérito, fez algo a arrepio da lei, contra a lei, não há nenhuma vírgula no sentido de derrubá-lo ou do impeachment, a não ser de algumas passagens aí que ficaram no tempo. Eu creio, resumindo, que não vai ter nenhuma eficácia de influência enquanto se tem um restante num país democrático que representa o Brasil e amadurecido na democracia, no meu ponto de vista. Não é o melhor dos regimes, tem uma série de problemas, é evidente que sim, mas até os líderes de oposição, Bolsonaro e líderes de direita, volta e meia dão entrevistas de que a democracia deve sempre prevalecer. Não vejo nenhuma influência neste sentido. Aliás, a propósito, insiro aqui uma questão de um outro modelo que representa justamente a inclusão desses gigantes das Big Techs, dos conglomerados da tecnologia em apoio ao presidente Trump. Há visões aí bem interessantes que não deixam de ser de apontar um rumo de verdade dentro do capitalismo, né? De que nós teremos aí um verdadeiro feudo capitalismo, né? Nós já temos um domínio absoluto de uma concentração de renda enorme. Há observações técnicas aqui, não é no campo ideológico, que 4 representantes que estavam sentados na posse do Trump, o dono Zuckerberg, o Jeff Bezos, o próprio Elon Musk, mais um outro que não me recordo o nome, representam 1 trilhão de renda. O que significa que é uma concentração de renda enorme. Quer dizer que é poderio econômico muito grande, né? E você veja, o próprio presidente Trump é um empresário. Sim. Eu sou cético a certas questões que muitos colegas afirmam. Eu creio que os Estados Unidos vai estar voltado para os seus interesses, e isso também passa a ser uma obviedade, né? Seus interesses econômicos, e isso vai gerar uma concentração de renda enorme, ainda maior, e não há problema, porque o capitalismo segue assim, e é o que se percebe no mundo. E aqui não é um discurso socialista, comunista, é uma percepção da realidade. Sim. Se você fizer uma pesquisa de concentração de renda, você se assusta. Sim. Dizer que 4 homens têm uma renda maior que, por exemplo, 70% dos estados, ou de um país inteiro, né? Como o Uruguai, por exemplo, a Argentina, os caras têm mais renda às vezes do que um país inteiro. Então, minha análise é nesse sentido. Ainda desse ponto de vista político, nós tivemos aí a parte dos conservadores e da direita, mais ligados, apoiadores do ex-presidente Bolsonaro, que estiveram, parlamentares, enfim, lideranças acompanhando a posse, né, lá nos Estados Unidos. Nesse sentido, claro que há, nesse ponto de vista, aquele objetivo desses parlamentares, dessas lideranças, em movimentar, em fortalecer essa parte conservadora de direita, ter essa proximidade maior. De que forma você entende tudo isso? Até que ponto possa fortalecer também a direita brasileira, a direita, digamos, leia-se aliados de Bolsonaro para com relação a isso aí, Luciano? Eu penso que a eficácia ela tem um efeito pouco duradouro.
de modo que a política ela é bastante movediça. Explico melhor. Se Donald Trump, nas próximas medidas ou na implementação das medidas que ele pretende fazer, tropeçar com uma contrariedade do Parlamento Europeu, da Comunidade Europeia, tiver problemas com a Rússia, com a China, a ponto de incendiar o mundo, e esses países são poderosos. A força que se tem contrária, em pouco tempo pode mudar. A gente sabe que a internet e redes sociais pode transformá-lo de herói em vilão em pouco tempo. Tá? E a descrença pode ser a tônica. Então eu não vejo como uma influência, a não ser aquela coisa de tirar uma foto com um líder, isso, aquilo. Tudo depende, na minha visão, eu já defendi aqui uma vez, daquilo que pragmaticamente beneficia ou não o povo. Na minha visão, nós estamos numa era da tecnologia em que o povo já não, a maior parte da população já não tem mais aquela ingenuidade ideológica, simplesmente, mas é meu líder, mas eu estou passando fome, é meu líder, mas eu não consigo abastecer o meu carro, o custo de vida está muito alto. Não existe isso. E a história demonstra isso. Rapidamente, avaliem o Bolsonaro e o Lula disputando a eleição. Como é que estava a gasolina na época do Bolsonaro? Alta. Custo de vida alto, problemas. Perdeu também aí. Não adianta vir a fraudar uma eleição, porque isso não foi nem os próprios Bolsonaro, nem ninguém sustenta essa questão. Por outro lado, tem o setor produtivo, que é dos mais os grandes produtores, que tem também bastante dificuldade com relação ao atual governo também, nessa parte mais popular, né, que aí acaba o governo tentando fortalecer isso e deixando mais de lado o seu outro lado, que são os grandes agropecuários, os grandes produtores rurais, na verdade, né? Perfeitamente. E dentro desse contexto, só para resumir, eu vejo que depende mais, Almir, de um sucesso na economia do país local do que uma influência externa. Claro. De modo que, se o governo Lula reverte essa questão do alto custo de vida, do aumento do preço dos alimentos, do aumento da gasolina, né? Tem índices de desemprego baixos, ele consegue uma reeleição. É a minha opinião. Do contrário, não. E do contrário, qualquer governante não conseguiria. E digo mais, se tu fizer uma leitura da inflação dos Estados Unidos e fizer uma pesquisa no Google, na campanha do Donald Trump, ela foi batida até não poder mais. Foi talvez um dos maiores argumentos, junto com imigração. Em todos os debates, o Trump dizia: Biden, teu governo tinha inflação, teve inflação alta, não conseguiu controlar, não fez a restrição fiscal, não foi competente na questão da economia interna, a dívida aumentou. Os Estados Unidos é um dos maiores devedores, né? A gente sabe disso. Então, essa questão, Zalmir, do pragmatismo, na minha visão, é o que vai predominar. É pouca influência de uma questão ideológica de esquerda ou direita. A população não está mais voltada para isso, pelo que se percebe. Porque se os índices de Biden fossem bons, todos os índices, tivesse feito um governo sem nenhum problema, eu duvido que o Trump teria ganho essa eleição. Exato. E até nesse ponto eu estava observando a informação aqui, que o Trump disse lá no Fórum Econômico Mundial: produz seus produtos nos Estados Unidos ou terão de pagar tarifas, né? Ele disse em discurso no Fórum Econômico Mundial. Então, quer dizer, para produzir nos Estados Unidos, ou terão que pagar tarifas mais altas também, nesse sentido, né? É assim, Zalmir, é um resgate daquela ideia de predomínio dos Estados Unidos no mundo. E o próprio povo americano, se fosse fazer uma enquete, na sua grande maioria, pretende isso. Eu não vejo nada de extraordinário desse posicionamento do Donald Trump, porque foi eleito democraticamente, o povo quer isso aí. O problema será como vai se conquistar isso diante da China. Exato. Porque realmente, entrando neste ponto, por que se tem a ideia de uma Guerra Fria 2.0? Se você vai analisar a pujança da China e as vantagens da China em relação a uma democracia, tem até um livro que trata disso, a China não é propriamente um exemplo de democracia. Então você tem um Estado chinês com todo o poderio bilionário fazendo compras, investimentos, pega uma cidade da noite para o dia, transforma numa mega cidade para produzir. A gente sabe disso. Os Estados Unidos têm uma série de dificuldades nesse ponto de vista.
porque se trata de uma democracia, e dentro da própria democracia há divergências entre os próprios produtores, há uma competição, lei do mercado. Sim. E parece que a China realmente representa um perigo para a supremacia e para a hegemonia americana. Parece não, é o que se constata, obviamente. Exato. E o Trump vai fazer isso para pelo menos mostrar ao mundo, olha, está na hora de colocar os Estados Unidos na frente. Belicamente, até estava escutando na CNN ontem, que aqueles que foram nomeados, principalmente também o Marco Rubio e outros secretários, vão verificar essa questão atômica para fazer novos testes e colocar os Estados Unidos na vanguarda novamente. Da questão atômica, né? Pois é. Agora, no outro ponto, Luiz Fernando, nós falávamos também, essa parte, você já adiantou algo com relação à situação do ministro Alexandre de Moraes, e é claro que a parte ligada, principalmente mais ligada à ala bolsonarista, aqui no país tem essas discussões, esses pontos, por tudo que vem ocorrendo. Inclusive o Bolsonaro não teve, como tem seu passaporte retido, não teve a liberação para ir para a posse. Nesse contexto também, o que deve também acontecer, o que pode acontecer com relação a isso, pode ocorrer uma influência dos Estados Unidos com relação a esta parte jurídica, principalmente quando se trata do STF, que tem sido muitas vezes um órgão que decide mais politicamente do que juridicamente. O que dá para se esperar com relação a esses pontos também? Em resumo, fico com a última parte, mais politicamente que juridicamente, evidentemente, e já escrevi vários artigos, até na minha coluna do Jornal da Manhã, afirmando que há pontos, há situações em que o Supremo Tribunal evidentemente não deveria se intrometer. Mas como se intromete, é o poder máximo e não há nenhuma outra instância, né? Nem Congresso tem feito isso, pelo contrário, tem bajulado muitas vezes o Supremo Tribunal. É o que temos. E entendo, Zalmir, que prossegue assim. E entendo que prossegue assim por um exemplo bem simples de compreender. Sim. Naquele episódio do X, do Elon Musk, o ministro Alexandre de Moraes pouco lixou para poderio econômico, para tudo do Elon Musk, aplicou multa, mandou fechar se fosse necessário e ficou por isso mesmo. Portanto, eu vejo que a única maneira de influência realmente possível é o diálogo e a transação, a troca de favor de alguma forma, né? Mas essa forma de imposição não vai vingar com o Supremo Tribunal. E aqui eu quis dizer uma troca, que fique claro, uma forma de construção de uma interpretação dentro das regras do jogo, evidentemente, dentro das 4 linhas, como dizia o ex-presidente Bolsonaro, com um jurídico forte, e desta forma é possível sim, porque a gente sabe que as possibilidades jurídicas são muitas de construção, de uma reviravolta, de se modificar principalmente essa questão da cassação do Bolsonaro. Mas fora isso, a influência de imposição é galhofa e conversa de rede social. Não passa disso e o Supremo Tribunal não leva em conta. Exato. Até porque vem sendo discutida há muito tempo também essa questão. Impeachment do ministro do STF. É difícil também de ocorrer isso aí, né? Porque pode ter essa discussão, esse debate, como você disse. Eu já ouvi até algumas publicações de deputados, de próprios senadores, né, nesse ponto. Vamos pedir impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas é complicado de se ter um ponto que vai para se basear, levando em conta tudo isso também, né, Fernando? E tudo que fica no campo propriamente político e é concedido ao campo político uma esfera de decisão, principalmente de um poder, né, que ele tem uma ideia de não ser político, ao menos deveria, mas jurídico, e tem o poder que tem. Ele não passa, nunca vi na história, não li pelo menos, uma questão de impeachment de ministro do Supremo, nem vai passar. Parece que a Constituição fez uma previsão para não funcionar. Alguns podem dizer, mas o impeachment do presidente Collor, da presidente Dilma, é outra situação. São pessoas inseridas num jogo político, são políticos, e não tem nenhuma contrapartida, se é que dá para se entender ali, desse jogo de força tão grande, na medida em que se impeachment assume um vice, um ministro supremo se impeachment não assume um vice. Há um outro problema de um novo ministro, perceba, um novo ministro ser nomeado pelo mesmo presidente
presidente, que vai ser um cargo de confiança dele, digamos assim, então, como o ministro Alexandre Moraes, que foi nomeado pelo ex-presidente Michel Temer, né? Exatamente. Às vezes, assim, esses detalhes que se percebe o porquê que essa previsão ela é inócua, no meu entender, com todo o respeito de quem pensa de forma diferente. Pois é, muito bem. Bom, o que mais? Sei que você fez muitas anotações, como você disse aí. O que mais que você gostaria de evidenciar dentro desse contexto aí para debater nesse momento, que faz parte desse debate em torno aí da volta de Trump e a presença dos Estados Unidos? Verdade, todos na condição de cidadão, né? Na condição de integrante do mundo, aqui em Ijuí, mas integrante do mundo, o mais a comentar é a preocupação, Zalmir, do que efetivamente vai ocorrer, tendo um presidente que tem esse posicionamento firme, essa forma de ser, diria até histriônica, que não é uma crítica, tanto que ele ganhou democraticamente, mas ele tem um posicionamento bastante estranho e imprevisível. E dentro desta imprevisibilidade, o que pode acontecer no mundo quando alguém topar o senhor Donald Trump? Quando alguém disser não, aqui não, e vamos tocar em frente. Ainda ontem eu estava vendo também vários programas e meditando sobre isso, essa pressão do presidente Trump em cima do Putin para que encerre a guerra da Ucrânia em pouco tempo, isso tem soado como piada, porque se a concessão beneficiar a Rússia, eles vão parar, se não beneficiar, não vão parar. Não mas vai ter mais umas sanções, tudo bem, daí vai levar para a reta final, que é a reta da morte, para um jogar uma bomba atômica no outro, que a gente sabe que são as duas potências, superpotências nucleares. Sim. Então tem muita situação, na minha análise final, que não passa de uma empolgação em que pessoas que estão desnorteadas com excesso de informação e também um excesso de pessoas numa situação desfavorável alimentam. Porque na verdade, se parar para pensar, não tem como avançar desta forma. Agora, seguramente há que se ficar atento com as questões do que vai significar esse superprotecionismo americano ou não. Por último, importante que eu anotei aqui, que eu queria falar, há muitas pessoas que ficam naquele panteísmo, naquele fanatismo de esquerda e direita, mas observem que as medidas de protecionismo que Trump pretende implementar são medidas que ao longo da história foram mais de esquerda do que de direita. Ou seja, você colocar o Estado para defender o tudo e todos, o Estado para ter políticas públicas, o Estado para ter essa voracidade em avançar, em criar taxas e tributar, isso é antiliberal. Uns volta e meia mandam ler um livro da Margaret Thatcher, a primeira-ministra britânica, olha só os ensinamentos do liberalismo, não tem nada de liberalismo nisso. Então, é uma questão de pragmatismo. Aquilo que melhorar para os americanos, o Trump cresce. Aquilo que piorar ao longo do tempo, a parte contrária cresce, e é assim em toda parte do mundo. Por isso aquela teoria do ciclo esquerda-direita. O mesmo ocorre no Brasil. Exato. Tá certo. Obrigado, então, Dr. Luiz Fernando Arbo aqui conosco, debatendo esses assuntos importantes ligados à política mundial, né, com a volta do presidente Donald Trump, e frisando mais uma vez, a partir de fevereiro, então agora vamos tirar uns dias de folga, né, na próxima semana, mas fevereiro já vem aí, nós teremos uma nova programação aqui pela parte da manhã, nosso Conversa Franca, né? E aí o Dr. Luiz Fernando vai ser um dos nossos convidados para estar com frequência aqui, não diariamente, em função das atividades dele também, mas com frequência aqui debatendo, então, assuntos de interesse público aqui da nossa comunidade. Tem muitos assuntos para nós debater, né? Tem muita coisa para nós debater aqui da nossa comunidade: saúde, trânsito, meio ambiente, iluminação pública, os problemas da taxa de esgoto, enfim, são todos esses pontos em que a gente vai levar em evidência, sempre com convidados também, né? Para nós termos o ponto e o contraponto, como no direito se diz como é que é o contraditório e ampla defesa, né? Ampla defesa, então vamos fazer desta forma aí, né, doutor? Com certeza. Conversa franca. Conversa franca. Isso é muito importante e é um privilégio participar e colaborar, com certeza. Certo.
Obrigado, então, um abraço, e a gente volta então a falar a partir de fevereiro dentro do nosso programa, que vai estar então Conversa Franca, debatendo assuntos importantes da nossa comunidade. Obrigado a todos que nos acompanharam, um grande abraço.